Bem-vindos ao canal Decolonize. Hoje a gente tem uma entrevista com uma mulher maravilhosa, a Daisy. A Daisy é escritora e também artista, e ela hoje vai falar um pouco sobre esse lugar da mulher preta na sociedade. Eu confesso que os vídeos das entrevistas foram gravados em março e só agora eu tô tendo a oportunidade de repostar, porque eu também tô voltando pro canal agora. Mas eu não queria deixar essa entrevista se perder. E é isso, eu espero que vocês aproveitem a entrevista para conhecer um pouco sobre ela e sobre esse lugar da mulher preta. Olá, gente. Meu nome é Deise Oliveira. Eu sou formada em nutrição, me formei ano passado pela UFRB, aqui do Recôncavo da Bahia. Sou escritora e poetisa por vida, né? Artista independente. Tenho 26 anos, sou geminiana, e tenho 2 livros publicados de forma independente. Eu produzi e publiquei de forma independente. Certo. Então a gente sabe, né, que ser mulher é uma construção social, além de tudo. As pessoas têm uma dificuldade ainda de entender, mas como é que foi esse processo para você de entender enquanto essa construção social de ser mulher? Que a gente começa desde a infância, né? Desde as pequenas coisas. As brincadeiras que a gente pode participar, as brincadeiras que a gente não pode participar, as cores dos brinquedos, as roupas. Como é que foi para você desde essa construção? Eu costumo sempre falar que o meu processo de auto-reconhecimento e conhecimento foi: eu primeiro me entendi quanto artista, depois eu me entendi quanto mulher e depois eu me entendi como mulher preta. E apesar de, quando eu me entendi, né, quanto esses três elementos assim, ainda demorou para a ficha cair, porque na infância eu já vinha me curvando para a arte, mas para eu ter um insight de perceber isso, demorou. E esse lugar de ser mulher também, né, quando eu entrei para a universidade, que eu comecei a perceber mais as coisas. Então, até minha poesia, por exemplo, quando eu me reconheci enquanto mulher, minha poesia falava muito sobre isso, falava sobre a liberdade sexual, falava sobre esse reconhecimento, sobre perceber, né, a diferença de tratamento de gênero. Só que quando eu me percebi mulher preta, no caminhar disso, eu percebi, tá, eu sou mulher, mas eu não me encaixo nesse lugar que as outras, né, se encaixam. A forma como as coisas me atingem na sociedade é muito diferente da forma que atinge uma mulher branca, então tem alguma coisa diferente. Eu falar sobre liberdade sexual é muito diferente de eu falar como se eu fosse uma mulher branca. É diferente o tratamento, é diferente a perspectiva, então tem alguma coisa aí. Foi aí que entendi que o buraco é muito mais embaixo e que a gente realmente está na base, e esse reconhecimento dói, né? Eu me emociono com tudo. A consciência, ela dói, porque você começa a perceber várias coisas que você passou, né? Eu comecei a compreender por que que na adolescência eu falava tanto que queria ser branca, por que que eu odiava tanto o meu cabelo, né? Como é que eu ouvia os meninos do meu lado, na cara de pau, falar: ah, lá, aquela branquinha, que lindo, o cabelo lisinho. O que é que eu queria tanto aquilo. Por mais que eu odiasse tanto a minha cor, eu não entendia. Eu achava que o problema era a minha cor, né? Então, eu fui começando a perceber esses tratamentos diferentes, né? Da mulher branca para a mulher preta. E esse reconhecimento, essa consciência doeu muito. E dói até hoje, acredito que vai doer, porque é uma luta diária, esses tratamentos, a forma como a gente é colocada sempre como louca, como raivosa, como emocionada, não é à toa, né? Então, é isso. Sim. Quando você fala da adolescência, eu acho que é o período mais cruel, né, da gente, pra gente, porque é quando a gente começa a exercer a nossa sexualidade, é quando a gente deseja que os outros nos aceitem com muito mais intensidade, né? Porque, pelo menos na infância, é só ali o brincar, mas na adolescência é toda uma construção social desse lugar de olha, agora eu tenho minha turma, eu tenho as pessoas com quem eu me identifico.
Como é que foi para você esse processo na adolescência enquanto mulher negra, né? Voltando rapidinho, porque tu falou da infância, eu lembro que na infância eu já tinha esse auto-ódio muito, muito, muito forte, muito grande. E depois eu vim perceber que desde a infância eu queria ser aquelas menininhas brancas, porque elas já são vistas como a mais inteligente, elas recebem um carinho, um afeto muito diferenciado dos professores, das professoras. Então aquilo me incomodava desde pequena, então eu achava que o problema era eu. E na adolescência, o que era muito forte era também essa rejeição, sabe, por parte dos meninos, o tratamento diferente, como a gente é ridicularizado a todo custo, né? E como eu via outras mulheres pretas, retintas, com traços mais negroides, como elas eram mais ainda estigmatizadas, como elas eram tidas como um motivo de zombaria, de receber apelidos, e naquele tempo a gente via que tinha uma coisa errada, mas a gente não entendia. E esse processo foi isso, foi auto-ódio, muito auto-ódio, muito auto-ódio. Eu só vim entender cá na vida adulta. Então eu passei muito tempo da minha adolescência me odiando mesmo. E meu cabelo é cacheado, né, como vocês estão vendo. Não é um cabelo do 4 para lá, né? Mas mesmo assim, eu tinha um auto-ódio muito grande no meu cabelo. Eu queria alisar meu cabelo a todo custo e eu alisei por muito tempo. Não cheguei a dar química, porque eu tinha medo de depois me arrepender, ainda tinha isso, que eu achei muito interessante, porque se eu queria acabar com isso, né? Mas eu tentava a todo custo me embranquecer. As pessoas com quem eu sentia atração, que eu via bonito, eram pessoas opostas a mim. E tem um porquê isso. O meu primeiro livro que eu escrevi é um livro de fantasia e romance. Eu tinha, acho que uns 15 anos quando eu escrevi. Foi a primeira coisa que eu escrevi assim. E os personagens são todos brancos. Eu seguia, sabe, o padrão mesmo da literatura que inclusive eu lia e que eu me identificava, que eu queria aquela vida, eu queria aquela aparência, eu queria então o que mais marcou mesmo foi o auto-ódio, que é reflexo de tudo isso, né, que faz com que a gente tenha esse auto-ódio. Sim. Sabe o que eu lembrei? Que quando eu era pequena, não lembro mais a idade exatamente, que eu assistia aqueles programas do SBT, né? Não sei o que lá do Gugu, que aparecia aquelas dançarinas maravilhosas, e eu queria ser dançarina também. E aí eu colocava. Nas novelas também a gente via muito isso, né? Muita mulher branca. Eu colocava pano, amarrava pano na minha cabeça para fazer de conta que era o meu cabelo longo e liso, cheio de balanço. Eu colocava a toalha e ficava no quintal, né, que tinha um quintal grandão, e ficava arrasando, assim, achando que era meu cabelo enorme e liso. As bonecas também, eu ficava olhando aquela boneca branca, o cabelo liso, eu ficava viajando. Sim, sim. Eu tinha ainda uma questão de eu não gostava muito da Barbie, porque eu gostava mais da Suzy, porque a Suzy, ela correspondia ao padrão do corpo da mulher gostosa. Então, desde cedo, desde muito novinha, isso já estava muito impregnado na minha cultura intrafamiliar, de ser a mulata exportação, né? Tem até um vídeo que fala sobre isso da Nathalie Neri, que ela fala que as pessoas diziam a ela o tempo inteiro: quando você crescer, você vai ser bonita. E eu ouvia muito isso, né? Quando você crescer, você vai parecer com a sua mãe, vai ter o corpo bonito da sua mãe. E isso nunca chegou da forma como eu esperava, como eu almejava. Como é que foi para você esse processo, Daisy? Antes de tu falar, eu lembrei logo, porque eu também assisti, era uma coisa que eu já sentia, eu me maltratava muito, e quando eu assisti o vídeo, eu falei, gente, é isso. Porque longe de ser uma comparação em relação à gordofobia, é um outro contexto, mas é um contexto de você ser uma mulher preta e você, para você ser desejada, né? Porque é a forma que a gente encontra de os olhos brilharem pra gente, né? Dos outros. Então, eu tomava muitos remédios, vitaminas para tentar engordar. E eu não chegava nesse corpo, né? Não cheguei até hoje. E eu sempre me maltratei muito por não ter chegado naquele corpo tipo exportação, por não ter aquela pernona, bundona, quadril largo, a cintura fininha.
os peitos, então também foi outro processo. De aceitação. E assim mesmo, até mesmo quando a gente não se cobra, o entorno social cobra a gente, né? Porque as meninas mais bonitas, além de elas serem brancas, cabelo liso, ainda tinham corpão e eu não tinha, né? Então era um misto, né, enfim, de violências que não é só racial, ainda tem essa questão do padrão corporal, que é muito complexo. Ao mesmo tempo em que eu tinha amigas que já tinham corpão e eram hipersexualizadas. Aí tinha o lugar da mulher que era negra, hipersexualizada, a mulher que era branca. A mulher que era branca era sempre. A mulher não, né? Menina. Porque naquela época a gente era meninas, né? Crianças, adolescentes. Mas as meninas mais claras, as brancas que tinham corpão, elas eram tratadas como. Como é que fala? Frágeis. Feminilidade frágil, então tinha um respeito com elas, aquela coisa de levar para jantar, de levar para sair, receber flores, enquanto a mulher negra que tinha um corpão era sempre hipersexualizada, as brincadeiras eram diferentes, era só para pegar e depois não namorava. E aí a gente já entra nessa questão da sexualidade. Você é uma pessoa que se identifica enquanto pessoa heterossexual, né? E aí a hipersexualização começa desde cedo e a nossa sexualidade ela é quase imposta desde muito cedo. E eu queria que você falasse um pouco. É uma coisa bem. Eu ainda tenho muita dificuldade de falar sobre isso, mas que o que eu percebi, eu já até conversei contigo uma vez, o que eu percebi que desde muito nova eu sempre me voltei muito para essa coisa de tentar conseguir um namoradinho, sabe? De me voltar sempre para tentar ser de todas as formas possíveis, ser o modelo que um homem quer. E isso sempre me marcou muito, né? E assim, eu quanto uma mulher preta que se relaciona com homens, eu tenho o privilégio, né, de não sofrer transfobia, enfim, LGBTfobia, mas eu sendo uma mulher preta que me relaciono com homens, é uma vida de extrema violência, né? Porque eu não sou agredida pelo outro que veio de mão dada com o homem, mas eu sou agredida por esse homem que eu estou de mãos dadas, se estou de mãos dadas, né? Porque ainda tem isso. Então, assim, é um contexto de muita violência psicológica, né? Você se relacionar com homens e, infelizmente, ainda parece que é difícil a gente conseguir falar sobre isso, as pessoas aceitarem sobre isso. E quando a gente fala também dessa violência que vem dos homens, porque parece que a gente está culpando eles, parece que a gente está dizendo que eles são os monstros da colonização, sendo que não tem nada a ver com isso. A gente está dizendo que nós somos mulheres pretas, existem, além de outros fatores, esses dois que oprimem a gente, e a gente precisa resolver isso. Mas, enfim, é muito difícil se relacionar com homens. Eu, assim, sinceramente, eu não tive uma relação que eu pudesse dizer foi algo tranquilo, foi algo de boa. E, infelizmente, hoje em dia, né, ainda se reproduz muito dizerem que a gente pega as frustrações da gente para culpar eles, né? Como se a gente que fosse louca, como se a gente fosse exagerada, como se a gente estivesse vendo coisa onde não tem. E a gente sabe que não é isso. Daisy, muito, muito obrigada por ter topado estar aqui falando um pouco sobre a sua vida, né? Eu acredito que esse espaço do YouTube é um espaço também de aprendizado e que muitas pessoas não reconhecem a nossa realidade, não sabem, enfim, não se importam. E eu acho importante colocar esse ponto de vista para elas entenderem quando a gente fala com raiva, quando a gente
sofre com a solidão da mulher negra, que existe um contexto, que existe uma razão para isso, e não é só mimimi ou coisa do tipo. Então, muito obrigada por esse momento, por essa troca, por se abrir. Você quer falar alguma coisa, como considerações finais e despedida? Eu só espero não ser mal interpretada, né? Porque hoje eu já cheguei em um nível de pânico já de ser mal interpretada quando eu falo essas questões. Eu agradeço também o espaço. Muito obrigada por esse espaço, falar exatamente sobre isso. Pela coragem também, né? Ou loucura, sei lá o que é que chamam a gente. A gente estar aqui dando a cara a tapa e que o nosso processo de cura seja cada vez mais possível e acessível, né? Então é isso. Um beijo, maravilhosa. Beijo.